Sejam bem-vindos ao canal Vem Maná. Maná era o alimento que Deus enviava para o seu povo. Que esta meditação sirva de alimento para o seu coração. Este é o nosso desejo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver uma nova meditação. O que aconteceu com Sansão, talvez, o mais esquisito de todos os juízes de Israel. Ele, que deveria defender ou libertar Israel, era juiz, e se desviou do seu propósito. Esta história está registrada em Juízes 16 versículos 17 ao 21. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado. Disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão! Os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. A vantagem de Sansão, sua força descomunal, era o propósito de Deus para sua vida. Ele era nazireu, isto é, consagrado a Deus desde o ventre materno até ao dia de sua morte. A missão daquele rapaz era começar a livrar Israel do poder dos filisteus. O Espírito do Senhor de tal maneira se apossava de Sansão que ele fazia coisas fantásticas e o símbolo deste propósito com o Senhor era o seu cabelo. O símbolo. Muitas vezes Deus exige de nós algo que não exige de outros, ou concede a nós algo que não concede a outros. Foram todos os homens de Deus cabeludos? Não, claro que não. Isso nos ensina que existe algo que Deus requer de nós. Algo que para os outros não é requerido. Muitas vezes, por não observarmos essa característica do chamado, entregamos nosso símbolo, ou seja, nossa consagração ao inimigo. Sansão perdeu seu símbolo, sua consagração, seu propósito porque desobedeceu ao Senhor. O pecado rouba nosso símbolo, nossa consagração. Vejamos agora as 6 coisas que o pecado faz. Primeira coisa. Engana. Sansão é convencido a se deitar com Dalila e foi enganado por ela. Sansão era judeu, e os judeus não podiam se misturar com mulheres de outras nacionalidades, principalmente ele que tinha um chamado para o nazireado. Mas ele ignorou a ordem de Deus. Não podemos ignorar a palavra de Deus. Pecados geram consequências. Se Sansão tivesse observado a lei, não teria se deitado com Dalila e por fim, acabou sendo enganado por ela. Sansão estava dormindo com o inimigo. Não podemos dormir com o inimigo. Negócios escusos, procedimentos impróprios, que não sejamos enganados pelo pecado. Segunda coisa. Profana. Depois de muita brincadeira com o perigo, Sansão confessa o segredo, entrega o seu símbolo. Profanação é um desrespeito ou violação de algo santo. O que parece não ter o maior problema no início, vai se avolumando. Uma mentira gera outra mentira. Sansão foi cedendo aos poucos e acabou entregando sua consagração. Que não nos acostumemos com o perigo. Cedendo aos poucos até um dia entregar nosso símbolo, nossa consagração ao inimigo. Terceira coisa. Amarra. O pecado é uma bebida doce no início,
mas amarga no final. Sansão estava tranquilo nos braços de Dalila. Sansão dormia com o inimigo. Estava seguro de si. Dizia: comigo não tem problema, mas no final acabou amarrado. Vigiemos para não acabarmos amarrados pelo pecado. Quarta coisa: aprisiona. Depois de careca, amarrado, ele foi levado preso. Fica preso à situação, à condição de inferioridade que se colocou. Ao invés de valorizar a unção, o nazireado, ele preferiu Dalila, os prazeres do mundo, da carne. Agora, o outrora forte, está fraco e preso. Preso à vergonha. É isto que o pecado faz com as pessoas. Ele aprisiona e envergonha. Que não sejamos aprisionados e envergonhados pelo pecado. Quinta coisa: cega. Depois de preso, o inimigo deseja que você não se liberte mais. Deseja que você fique refém eternamente. Não deseja que você veja a luz no fim do túnel. Não deseja que você veja as possibilidades de fuga, de solução de escape. Sansão teve seus olhos furados. Não enxerga mais nada, apenas sente a opressão à sua volta. Que não sejamos cegados pelo pecado. Sexta coisa: escraviza. E por fim, Sansão é escravizado. Não contente com a cegueira, o inimigo quer se alimentar da sua força, da sua energia, e quer prendê-lo para sempre. Sem enxergar e preso. Amarrado. Trancafiado. Com cadeias. Aqui o pecado finaliza sua obra maligna, a escravidão. Jesus Cristo diz em João 8 versículo 34: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Símbolo é aquilo que expressa a qualidade de um todo. O símbolo de um time de futebol representa, ou tenta representar, tudo aquilo que ele significa para seus torcedores. A bandeira de um país simboliza aquilo que o país tem de mais precioso, mais apreciado por seus cidadãos. Qual o símbolo de sua consagração? Ensino, pregação, serviço, evangelismo, discipulado, visitação? Qual o símbolo de sua vocação comercial, profissional, como mãe, pai, filho, etc. Será que você perdeu o seu símbolo? Quando perdemos o símbolo, perdemos nossa referência. Perder o símbolo é o mesmo que arrancar o emblema da camisa de futebol, ou, ainda, é o mesmo que um time de futebol cuja camisa não tenha um símbolo. Muitas vezes o símbolo de nossa consagração é arrancado pelas circunstâncias, cortado como no caso de Sansão. Perdemos nossa referência, arrancada por terceiros. Quando nos impedem, de forma clara ou velada, de fazermos aquilo para o qual fomos consagrados, ficamos presos e amarrados. Quando somos impedidos de cantar, e impedidos de pregar, e impedidos de trabalhar na obra de Deus. Há uma boa notícia. Os dons de Deus são irrevogáveis. Juízes 16 versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Romanos 11 versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não importa se alguém está nos cerceando, nos podando ou nos impedindo. Os dons de Deus são irrevogáveis, e Ele possibilita que rompamos as amarras. Recupere sua visão ministerial, dons, talentos, vocações. Recupere a visão para novos empreendimentos, negócios, vida sentimental. Foi um erro que o deixou amarrado? Jesus perdoa todo o erro e culpa. Se confessares os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Jesus pode abrir a porta de suas cadeias neste instante, neste momento. Se, porventura, você se sente de algum modo amarrado agora, faça essa oração. Desamarra-me, Senhor. Solta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Devolva-me a minha visão, Senhor. Eu quero exercer o meu chamado. Eu quero exercer meus dons. Eu não quero ser um servo infiel à minha vocação. Em nome de Jesus.
Amém. Que esta meditação tenha sido como um maná, como um alimento para o seu coração. Este é o nosso desejo. Se você gostou, deixe seu like. Deus abençoe.